Senhor Embaixador João Ribeiro de Almeida, bom dia. Obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina sobre a nossa cultura portuguesa na América Latina, uma vez que agora está no Instituto no Camões IP, mas passou nomeadamente pela Colômbia e pela Argentina enquanto embaixador, e se calhar podemos começar mesmo por aí, não pela experiência mais recente, que é a da Argentina, mas pela experiência da Colômbia, onde houve uma feira do livro com Portugal como país-tema, em 2013, e tentar perceber como é que correu essa experiência, na sua opinião, e em que medida e que legado é que deixou. Bom dia, é um gosto estar novamente, poder estar a interagir com a Casa América Latina. Exativamente desde 2013 fui de Barcelona para Bogotá, e depois de Bogotá para Buenos Aires, é que eu costumo dizer que são os meus 3 Bs, Barcelona, Bogotá e Buenos Aires, e começa pela letra B. A Colômbia foi triplamente interessante, não só pela frente cultural, e lá iremos, mas sobretudo porque a Colômbia, na altura em que eu fui para lá, era um país que estava já no radar também do investimento português. É um país muito aberto ao mundo. A Colômbia é um país que tem realmente, aliás, reconhecido pelo Banco Mundial como um país que melhor protege, um dos países do mundo que melhor protege o investimento estrangeiro. Portanto, as empresas portuguesas tinham muita Colômbia no radar. E depois a questão política. Estava a iniciar-se um processo de paz que depois chegou a bom porto. Enfim, a implementação da paz agora vai demorar pelo menos uma década ou mais. E depois temos a vertente cultural. E nessa vertente, quando eu chego em 2013 à Colômbia, essa vertente talvez fosse a mais desconhecida, aquela que havia um profundo desconhecimento mútuo, quer da Colômbia em Portugal, quer de Portugal na Colômbia. E esse foi um dos meus grandes desafios, também porque naquela altura coincidiu com a circunstância de a Feira do Livro de Bogotá desse ano, 2013, o convidado de honra ser Portugal, exatamente para que os dois países melhor se conhecessem. Essa decisão foi tomada no ano anterior, quando o presidente da altura da Colômbia, Juan Manuel Santos, efetuou uma visita de Estado a Portugal, e exatamente porque o presidente Juan Manuel Santos, e a ele lhe devemos também isso, tinha um carinho, um interesse, uma curiosidade muito grande com Portugal, que aliás já conhecia de quando não era presidente. Em conversa com o seu homólogo da altura, o professor Cavaco Silva, chegou-se à conclusão que uma das maneiras de poder fazer conhecer melhor Portugal na República da Colômbia seria através da cultura. E assim foi, em 2013, embarcámos nessa, não digo que foi a aventura, mas foi um projeto muito intenso, mas também com um grande investimento, não só também do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas do Ministério da Cultura, porque, como sabe, essas feiras são supervisionadas, são coordenadas pela DLAB, pela Direção-Geral dos Arquivos e Bibliotecas, Livros e Bibliotecas, e foi com essa conjugação de esforços que fizemos uma feira muito interessante em 2013. Aliás, na inauguração, houve uma visita de Estado depois de retribuição da que o Presidente da Colômbia tinha feito a Portugal, e o Presidente português foi a Bogotá em abril de 2013 para a inauguração também da Feira do Livro, onde tínhamos um pavilhão especial, tínhamos muitas vertentes, tínhamos a vertente literária, obviamente, mas depois também tínhamos aquilo que se chama side events, ou seja, eventos que foram feitos por ocasião da feira, sobretudo na área da música, na área das artes plásticas também, e foi super interessante. Foi a primeira vez que estive envolvido também, de facto, ser o chefe da missão de Portugal, chefe da missão diplomática de Portugal na Colômbia, estive envolvido nessa intensidade com o que é organizar uma feira dessa envergadura. Foi interessantíssimo, e eu lembro com saudade. Para quem não sabe, estas feiras internacionais
servem também, precisamente como estava a dizer, com 2 apoios a setores diferentes, quer da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Biblioteca, quer do Camões, para editar livros portugueses nesses países e para traduzir, não é? Portanto, tem esse papel muito importante de deixar a nossa literatura lá traduzida depois, portanto, por causa dessas feiras, e depois é isso que fica. No caso da Colômbia, eu tive a oportunidade de consultar, estava prevista a tradução e a publicação de 34 obras portuguesas, precisamente com o apoio do Instituto Camões, a Direção-Geral do Livro, e venderam-se, creio que o balanço são mais de 10.000 livros de autores portugueses por ocasião dessa feira. Ou seja, queria que nos contasse, porque, para quem não sabe, qual é o papel específico do Camões nestas feiras, neste apoio que dá. É um apoio a quê, precisamente? Temos uma linha de apoio, hoje está mais institucionalizada essa linha de apoio, chama-se LAP, Linha de Apoio à Tradução e à Edição. Naquela altura não se chamava LAP, mas havia uma linha de apoio já à tradução e à edição, e o que o Camões fazia era estar muito atento onde iam ocorrer eventos desta natureza, para poder reforçar essas linhas financeiras de apoio e, sobretudo, mais importante do que reforçar e financiar, primeiro era fazer com que se soubesse no mundo editorial, no mundo de tradução, no mundo de criação artística e literária, neste caso, na Colômbia, que existia essa linha. E teve muito sucesso isso, porque a maneira como isso foi feito fez com que realmente a pipeline de pessoas que queriam ter autores portugueses traduzidos para espanhol era impressionante, digamos, na altura de gerir isso. De uma certa maneira, hoje, felizmente, com essa LAC, que é a linha de apoio à tradução e à edição, feita de uma maneira mais estrutural, menos conjuntural, está a ser bastante importante para fazer frente a todos estes desafios que são os eventos literários, as feiras em geral, mas naquela altura foi super importante porque havia um grande interesse, havia já um grande interesse pela literatura e pela poesia também, dentro da criação literária em Portugal. A poesia portuguesa na Colômbia tinha sempre teve um certo número de leitores, ou seja, já na altura, e depois potenciámos ao máximo. E através dessa linha. Foi super importante. Convinha dizer que todos esses países, enfim, e a Raquel, que está na Casa da América Latina, sabe isso, a matriz cultural desses países sul-americanos, mesmo que se fala espanhola, que o Brasil é um caso à parte, a matriz cultural é muito próxima, quer dizer, os países ibéricos, no sentido de Espanha e Portugal, quer na Argentina, quer na Colômbia, existem, por exemplo, grandes comunidades de galegos, portanto, isso também demonstra bem a proximidade cultural, para não dizer outras, que existe também nesses países. Estes países são também, não só, mas são também resultado de toda essa imigração de povos de língua espanhola da Península que foram para esses países, e isso torna ainda mais próxima a matriz cultural, lá, podemos dizer, em sentido lato. Dizia no início da nossa conversa que quando da FIL Bogotá havia um desconhecimento, não é, entre os dois países, Portugal e Colômbia, e que essa FIL foi precedida então pela visita dos dois presidentes. Mas o que lhe pergunto é se considera que depois desse evento esse aumento de conhecimento se verificou, ou seja, se os dois países ficaram a conhecer-se melhor e se este evento contribuiu precisamente para isso. Tem essa percepção? Tenho, mas sinto que tem que ser alimentado regularmente. No sentido em que foi tímido no início, depois notou-se, aliás, notava-se. Nós temos uma cátedra de Fernando Pessoa, do professor Jerónimo Pizarro, na Colômbia, que era uma espécie de nosso radar para essas coisas, e o professor Pizarro dizia que sim, que aliás é um grande pessoano, como sabe, é um dos maiores especialistas de Fernando Pessoa no estrangeiro,
E o professor Pizarro comentava isso, que tinha crescido esse interesse, mais que interesse mesmo, começou por uma curiosidade, depois passou um interesse e depois passou uma partilha mesmo. Eles queriam que nós partilhássemos conteúdos com eles. Agora, nós notámos que tinha que ser alimentado regularmente. Não estou a dizer que é com feiras de 5 a 5 anos, mas que o nosso lado tinha que ir alimentando isso, também como no sentido contrário. Eu sei que os colombianos tentam fazer em Portugal, porque aquilo que nós achávamos em relação à Colômbia, que existia um profundo desconhecimento mútuo, existia também do lado dos colombianos, claro, com a sua própria estrutura de fazer, dar a conhecer a Portugal, que se sente muito pela Embaixada da Colômbia em Lisboa, como é lógico. Mas sim, ou seja, notou-se o interesse, foi realmente um marco, que foi um marco que determinou a mudança, ou seja, o fim daquele marasmo que havia de conhecimento ou de falta de conhecimento, marcou isso, mas notámos a partir de 2013 que regularmente isso tem que ser alimentado, com a ida de escritores lá, com o máximo possível nos nossos planos de atividades da Embaixada, com o apoio do Instituto Camões, agora do meu lado, desse lado aqui, naquela altura eu estava na rede externa, mas sempre tivemos da parte do Camões total compreensão e mais do que isso, quer dizer, foram nossos companheiros de rota no sentido de fazer ver, perceberam isso desde o primeiro minuto, a importância. Aquilo é um mercado de 40 e tal milhões de pessoas, ou seja, se bem que a grande maioria ainda não tem acesso à chamada cultura em sentido amplo, mas já existe uma classe média interessada em tudo o que tem a ver com literatura, com poesia, aliás, crescente, e, sobretudo, repito, Portugal, a literatura portuguesa, a poesia portuguesa começa a ser conhecida, é respeitada e há uma grande curiosidade, também é muito importante. Antes de chegar ao interesse, tem que haver uma curiosidade. E essa curiosidade nós pusemos à disposição através de eventos como a feira, que foi realmente o marco principal na última década. Falava há pouco dos chamados side events, portanto, os eventos que são concomitantes da feira e acontecem por causa da feira, mas que não têm necessariamente a ver com a literatura. Na FIL Bogotá houve uma conferência do professor Sotomora, do arquiteto Sotomora, na Universidade dos Andes, por ocasião da FIL Bogotá. Uns anos depois da FIL Bogotá, foi há 3 anos, agora já quase 3 anos, houve a FIL Guadalajara, onde Portugal voltou a ser país-tema, por falar em mercado grande, aqui está também um mercado gigante, não é? E além dos muitos escritores que a FIL Guadalajara portugueses teve a oportunidade de conhecer, porque foram daqui para lá, também houve muitos side events, digamos, eventos à margem da feira. Falava da música, aconteceu também em Guadalajara, e queria falar da arquitetura porque houve uma homenagem ao arquiteto Carrilho da Graça, e é muito curioso porque deixou este legado depois da FIL Guadalajara. O arquiteto fez uma exposição na Cidade do México e, julgo saber, depois também foi a Buenos Aires, onde o senhor embaixador estava. Ou seja, isto, parecendo que não, acaba por estar tudo ligado e, de facto, vão-se deixando umas sementes, não é? Totalmente. E esses circuitos regionais que figuras da cultura no sentido amplo, como eu costumo dizer, fazem à região, ao continente, são muito importantes. E é uma maneira também, enfim, tendo em conta que nós sempre lutamos com falta de apoio financeiro, enfim, como país como Portugal, que não tem tido muita possibilidade de ter montantes bastante significativos. É importante estes circuitos ajudam porque se optimizam recursos, entre os quais também financeiros, e porque através destes circuitos, acontece também na música, nos festivais de Fado, por exemplo, que se faz na altura de junho, que fazem normalmente 7 ou 8 capitais latino-americanas, às vezes entre 6 e 8. Mas no caso do arquiteto Carrilho da Graça, acontece que na Argentina especificamente, enfim, na Colômbia também, mas na Argentina especificamente, a arquitetura portuguesa é particularmente reconhecida.
pelas faculdades de arquitetura, enfim, pelos que estão no métier, em toda aquela, mas também fora o facto de Portugal ter tido alguns prémios Pritzker, começado pelos nobres da arquitetura, faz com que a arquitetura portuguesa e, sobretudo, a chamada Escola do Porto tenha uma grande aceitação e um grande reconhecimento e um grande prestígio. E isso faz com que arquitetos que até não são da Escola do Porto, como é o caso do arquiteto Carrilho da Graça e muitos outros, tenham sido muito acarinhados nos circuitos de arquitetura desses países. Eu ainda, quando cheguei a Buenos Aires, a exposição do arquiteto Carrilho da Graça tinha sido há uns meses atrás. Portanto, eu não coincidi com ele em Buenos Aires nessa ida dele lá, mas acompanhei o processo todo. E nós tentamos todos os anos em Buenos Aires, tentávamos sempre todos os anos, no nosso plano de atividades culturais para o ano seguinte, de pôr sempre uma vertente, uma componente de arquitetura, sabendo quanto na Argentina a arquitetura portuguesa, ou os arquitetos portugueses, são apreciados de uma maneira geral, porque são todos associados, primeiro, ao prestígio da Escola do Porto, que tantos arquitetos bons deu, em específico, mas em geral a arquitetura portuguesa. Portanto, sim, é super importante estes circuitos. Aliás, o arquiteto Carrilho da Graça, salvo erro, quando vai à Argentina, vem exatamente do México, ter estado exatamente como um dos eventos que se fizeram para a altura da Feira de Guadalajara. Bem, sei que o Sr. Embaixador não... Guadalajara. Era isso que eu ia perguntar. Bem, sei que não esteve lá, mas o que é que lhe chegou? Qual foi o feedback que lhe chegou desta... Eu penso que chegou, assim, agora falo mais como cidadão, aquilo que me chegou foi um grande investimento de Portugal, aliás, um esforço bastante importante, porque foi uma coisa de grande envergadura, e que me encheu de orgulho, obviamente, porque bem organizado, bem equilibrado entre as áreas que foram apresentadas lá, enfim, todas as, mesmo depois não sei detalhes, enfim, não sei como, mas de uma maneira geral os resultados para fora foram excepcionais, e eu só tenho que agradecer. Sei que tínhamos uma grande comissária, que é uma mulher com uma grande fibra, que eu conheço há bastante tempo, e isso também ajudou bastante, como é lógico, ajudou muito, mas a ideia que eu tenho foi uma aposta completamente ganha, porque também houve um investimento e um esforço acrescido e adicional do Estado português e de outras entidades, não o Estado português, mas sobretudo do Estado português, que depois teve o seu resultado, e o resultado esteve aí à vista de toda a gente. Claro que sim. Para terminar, Sr. Embaixador, para nos aproximarmos aqui do fim da nossa conversa, uma vez que esteve em Buenos Aires, já falámos de como os argentinos respeitam a arquitetura portuguesa, queria perguntar-lhe qual é a percepção que tem de como eles veem também a cultura portuguesa, sem ser a arquitetura. É muito curioso porque na parte musical, por exemplo, o facto da Argentina ter uma música, enfim, um estilo musical nacional, que é o tango, claro, que também nasce no Porto, que também fala de saudade, apesar da saudade ser uma palavra portuguesa, isso aproxima muito cada vez que apresentamos qualquer manifestação ligada ao fado, qualquer, seja manifestação ligada ao fado, isso faz com que o argentino médio fique super curioso e depois admira imediatamente, porque tem algo a ver com o tango. Aliás, há uma teoria académica que diz que eventualmente uma e outra poderão ter tido muito mais pontos em comum do que aquilo que as pessoas pensam à partida. Eu não vou por aí, porque há outros que dizem que não tem nada a ver, portanto não vou tomar partido por isso, mas aderem de uma maneira geral. Eu gostaria de dizer que o argentino, de uma maneira geral, é uma pessoa que tem apetências culturais, ou seja, a elite é muito bem preparada, a elite argentina, quando eu falo em elite, não é elite endinheirada, é a elite que entende, que percebe, que viaja, que teve a oportunidade de viajar. A Argentina é um país com graves problemas económicos e, sobretudo, financeiros, mas teve sempre a possibilidade de ter ali um grupo muito grande de pessoas que circulou, que viajou, que viu, que veio a Portugal também, que sabe o que é a realidade
portuguesa, depois há aqueles que, mesmo estando mais na Argentina, percebem que a matriz cultural também é muito próxima com Portugal, como o país da Península Ibérica, que apesar de termos a nossa língua, é uma língua próxima, também muitos deles defendem, enfim, hoje em dia defende a imigração argentina é impressionante, porque vem desde a Lituânia até Portugal, onde temos, aliás, também uma grande comunidade portuguesa na Argentina, que às vezes as pessoas não têm noção disso, falam na Venezuela e falam no Brasil, mas na Argentina temos alguns bons milhares de portugueses. Curiosamente, Raquel, vimos quase todos do Algarve. Que engraçado. É muito curioso, muito pouca gente sabe isso. Pai, 75% da comunidade portuguesa na Argentina veio do Algarve, anos 50, anos 60, uma imigração económica, claro, para conseguir melhores condições de vida para si e para os filhos. Mas a Argentina é feita desses mosaicos todos, a Argentina. E depois é mais europeia. A Argentina, se a Raquel teve a oportunidade de ir a Buenos Aires, não sei se teve a oportunidade ou não de conhecer. Lamentavelmente não. É a cidade mais europeia da América Latina, de longe. Basta andar na rua para perceber isso. Porquê? Porque a Argentina foi alimentada por esses imigrantes que vieram de todos os lados. Foi também um país de refugiados, para ter uma ideia, tem a segunda maior comunidade judia das Américas, a seguir à de Nova Iorque. Cerca de 300 mil judeus vivem em Buenos Aires, que é impressionante. Portanto, também receberam ali apoio. A Argentina foi sempre muito aberta à imigração, até porque era um país muito grande e precisava dos imigrantes para trabalhar. Nesse sentido, o facto de eles serem de origem espanhola e italiana, porque o argentino também vem muito de Itália, que são duas culturas próximas da nossa, a nossa cultura, quando lhes é apresentada, e assim foi nos últimos anos, quando lhes é apresentada nas suas mais diversas vertentes, eles aderem imediatamente. Aderem e sentem que pertencem à família, no sentido amplo, que é a família latina. E isso ajuda muito na nossa divulgação das nossas coisas. Há repito, em relação à música que tenha a ver registro mais de fado, a adesão é imediata, é impressionante. Tem havido até vários eventos musicais que têm aproximado o fado ao tango. Cada vez que temos um fadista, ou que tínhamos um fadista em Buenos Aires, normalmente convidava sempre alguém do tango e vice-versa, e fazia com que aquele registro, aquela mescla, seja muito interessante. Mas, de uma maneira geral, o argentino também está muito atento. Eu diria que o argentino, como viaja muito à Europa, aquele que pode, claro, como viaja muito à Europa, tem um conhecimento já do que se faz, também que existe também algum desconhecimento, mas não naquela intensidade que havia entre a Colômbia e Portugal. Na Argentina há uma maior apetência para perceber a cultura portuguesa, talvez também porque começámos mais cedo a divulgá-la lá, não sei, não faço ideia, mas existe sem dúvida. Para terminar, agora está num novo projeto, chegou a Portugal há pouco tempo, está aqui à frente do Camões IP, que tem este papel importante, precisamente, de o apoio à divulgação da língua, da cultura portuguesa, com inúmeros programas pelo mundo, portanto não é só na América Latina. Mas uma vez que estamos a conversar para a Casa da América Latina, queria perguntar-lhe, Sr. Embaixador, se quer falar-nos de algumas ideias ou alguns projetos relativos a esse lado do mundo que o Camões IP esteja a pensar fazer ou que já esteja a fazer mesmo. Nós estamos muito atentos às propostas que vêm. Normalmente, como sabe, o Camões tem aqui, como disse bem, Raquel, tem essa função primordial, que é a promoção e a divulgação da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro, em geral, também, claro, com um papel de coordenação do ensino do português no estrangeiro enquanto língua materna para os filhos das comunidades portuguesas, mas também, e a nossa missão e a nossa obrigação, a promoção da língua e cultura portuguesa, língua no sentido de comunicação, de comunicação internacional, e língua de negócios também, e depois a cultura, ou a cultura ao mesmo tempo da língua, até porque há muita gente que se enamora da língua portuguesa porque gosta da cultura portuguesa, e ao contrário. As pessoas pensam que é primeiro a língua e depois a cultura, muitas vezes não. Muitas vezes é a cultura primeiro e depois então é a língua. Há muita gente que diz que eu comecei a aprender português porque
li uma coisa sobre a Inês de Castro e o Dom Pedro, por exemplo, e fiquei completamente, como é que diz, tomado por aquilo tudo e fiz questão de aprender português. Ou então porque ouvi um fado e achei uma coisa tão bonita e disse, eu tenho de descobrir o que é que isso quer dizer, que está tão intensamente emocionante nessas palavras deste cantor, vou aprender português. E depois temos a vertente toda, claro, do ensino do português no estrangeiro para os filhos dos que também dependem de nós no Camões. Nós tentamos privilegiar na América Latina, enfim, literatura, porque a literatura continua a ser uma maneira de poder fazer pontos culturais com a América Latina, promover autores portugueses e até jovens autores portugueses. O cinema e o audiovisual têm um papel importante também. O cinema, enfim, a Raquel, eventualmente, não sei se sabe, mas saberá com certeza, a produção cinematográfica, por exemplo, na Argentina, de uma grande qualidade, há grandes filmes argentinos, e eu sou sempre muito aberto a conhecer o cinema de muitos outros países. Artes plásticas e visuais, curiosamente, têm vindo num crescente também, têm vindo num crescente. Fotografia, património, eles interessam-se muito também por património, ao contrário do que as pessoas pensam, mas é sobretudo literatura, música, cinema e audiovisual, por essa ordem. Cinema, audiovisual, fotografia, também património, artes plásticas e visuais, com o seu papel crescendo, ainda tímido, mas crescendo. Normalmente os planos de atividades culturais são apresentados por um ano e nós aproveitamos o facto de haver efemérides ou haver eventos entre esses países para também potenciar mais as nossas apresentações. Por exemplo, o ano 2021 é um ano muito importante para a Argentina e para Portugal, porque são os 200 anos das relações diplomáticas. Os 200 anos das relações diplomáticas, Portugal foi o primeiro país do mundo a reconhecer a independência da Argentina. E pouca gente sabe isso. E isso ajuda muito a aproveitar o facto de haver os 200 anos das relações bilaterais para potenciarmos uma programação cultural mais não digo mais cuidada, mas com mais atenção nesse ano específico. Portanto, o embaixador que está neste momento em Buenos Aires fez já as suas propostas, nós estamos a estudá-las agora, porque temos até ao fim do mês de fevereiro para fazê-lo, enfim, com a tutela também, com as nossas tutelas, que também têm um papel muito importante no sentido de saber o que é que poderão ser as prioridades, mas o que eu quero dizer é que nestes países como a Colômbia, como a Argentina, que eu conheço melhor, muitos outros, normalmente os planos de atividade são planos de atividade ricos, variados e normalmente têm sempre o ok aqui neste caso. Eu que estou deste lado agora, não por facto de ser lá estado, mas que são realmente planos de grande qualidade, que sabemos que são bons veículos e bons instrumentos para melhor fazer conhecer a cultura portuguesa em sentido amplo em todos estes países. O ano de 2020 foi, como a Raquel sabe, super atípico em tudo o que foram atividades. Para que a Raquel tenha uma ideia, nós em 2020 tivemos cerca de 1.341 ações culturais aprovadas em 81 países, das quais, devido à conjuntura de emergência sanitária, ainda conseguimos que cerca de 65% se realizassem, aquelas muitas vezes que puderam ser transformadas em conteúdos digitais, porque foi um ano perfeitamente enfim. O ano 2021 também está a começar a ser, estamos agora a ver qual é que é, mas fico com uma ideia de que 1.341 ações em todos estes países é já uma coisa de substancial, ou seja, as 1.341 ações foram as aprovadas, porque as que foram propostas foram muito mais. E estamos, em relação à América Latina, sabendo exatamente que é uma região do mundo com quem nós temos, além de ter uma prioridade política externa para o governo português, enfim, para os sucessivos governos portugueses, é também uma região que, no seu universo cultural, está sempre no nosso radar para poder divulgar e promover a cultura portuguesa. Muito bem, Sr. Embaixador, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo. Espero que corra melhor este ano de 2021 no que ao Camões IP diz respeito, ao trabalho do Camões IP e também a toda a gente, porque é disso mesmo que estamos a precisar, isto melhor. Todos nós, Raquel, foi um gosto falar consigo e para a Casa da América Latina, um grande abraço de amizade, eu sou bem testemunha também por onde passei,
a importância que a Casa América Latina tem exatamente também para nos aproximar a todos e ser também uma casa de diálogo, de ponte, que é aquilo mais importante para quem foi funcionário diplomático na América Latina tantos anos, a importância da vossa casa, que é também a minha casa, assim, a Casa América Latina também como uma parte da minha casa, todo o trabalho que têm feito, também queria publicamente dizer isso. E muito obrigado, foi um gosto revê-la. Obrigada.